Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desviei. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da 25ª semana do tempo comum. O sábado que é um dia dedicado de modo especial à memória de Maria, de Nossa Senhora. Então contamos de um modo especial com a intercessão da Mãezinha do Céu no dia de hoje. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 24 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 43 a 45. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz para a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse trecho da palavra de Deus no dia de hoje, que continua o texto do Evangelho de ontem. E de modo mais explícito, Jesus diz que será entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não entendem o que ele quer dizer. Eles estão empolgados, junto com todo aquele povo, vendo as maravilhas que Jesus está fazendo, os milagres que ele está realizando, as curas que está realizando, os sinais que ele está fazendo. Vendo todas aquelas maravilhas e de repente Jesus diz que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Talvez eles não queriam compreender. Viam aquela palavra de Jesus não tanto como um enigma,
mas como algo que seria impossível. Diante de tanto bem que ele fazia, diante do carinho que o povo tinha com ele, mesmo que as autoridades religiosas não gostassem dele, o perseguissem e procurassem até uma forma de prendê-lo em alguma armadilha, mas os discípulos viam que o povo gostava dele, que o povo ia para onde ele ia. Então não conseguiam admitir essa realidade e tinham medo de perguntar, diz a palavra de Deus. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que Jesus tudo sabe. E ali também ele era capaz de discernir aqueles que realmente estavam firmes no seu segmento e aqueles que estavam no oba-oba. Lembram do episódio em que Jesus realiza o sinal da multiplicação dos pães? Depois ele vai para um outro lugar e aquela multidão vai atrás dele. E o próprio Jesus diz: vocês não estão aqui porque viram sinais, mas porque encheram a barriga de pão. Vocês não estão aqui porque querem ouvir a palavra e colocar em prática, mas porque querem ser beneficiados e de modo particular beneficiados materialmente. Então Jesus conhece o coração de cada um. Por isso ele sabe que mais cedo ou mais tarde, sendo o homem da verdade que era e não podendo desdizer-se, iria ter de enfrentar os tribunais dos homens. Por isso ele começa já a preparar os discípulos. No primeiro momento, os discípulos, quando isso se realizar, vão fugir com medo, porque percebem que aquilo que Jesus havia predito aconteceu, de ser entregue nas mãos dos homens. E eles não querem, em princípio, ter o mesmo destino que Jesus. Mais tarde, quando fizerem a experiência do ressuscitado, terão a coragem também de derramar o sangue como Cristo e de glorificar a Deus com a sua própria vida, se tornando mártires do Evangelho. Mas Jesus nos ensina nesse Evangelho também que se ele passou pelas dificuldades, se ele passou até por perseguições, se ele mesmo foi entregue nas mãos dos homens, quem dirá ao discípulo que não é maior do que o mestre? Também nós, se estivermos dispostos a seguir o Evangelho, estaremos também sujeitos a ser tomados pelas mãos dos homens e sacrificados pelo Evangelho. E se isso não chegar, dificuldades aparecerão, sofrimentos surgirão, desde que permaneçamos como homens e mulheres da verdade do Evangelho, unidos a Cristo. Que Jesus nos ajude então agora e nos momentos em que mais precisarmos do seu conforto, do seu consolo, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu